Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre ponteiros, que é uma das principais ferramentas do Go e é o que diferencia de outras linguagens existentes no mercado. Eu vou abordar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens e como utilizar e para que serve. Bora lá! Ponteiros são referências para endereços na memória. Vamos entender melhor como que esse processo funciona. Eu vou declarar uma variável aqui do tipo string. Quando eu declaro essa variável, um espaço na nossa memória é alocado para ela. E essa nossa variável aqui vai receber, nesse momento ela está vazia, mas ela vai receber aqui um texto chamado golang. Certo? Se formos ver como que a nossa memória está, ela fica mais ou menos dessa forma. Ou seja, vamos supor que essa nossa tabela aqui é a memória. Então, quando eu declarei aquela variável message, ela estava vazia. Assim. E aí eu fui atribuir o texto golang nela. Ou seja, esse espaço alocado para a nossa variável, ele tem um endereço. Esse endereço é de forma randômica. E esse endereço tem um valor. Né? Esse espaço na memória tem um valor. Pode ser vazio, pode ser um texto, enfim, como é do tipo string aqui. Então, o nosso ponteiro ele vai estar olhando para esse endereço aqui e não para o conteúdo do endereço, diferente da variável message. Agora, vamos declarar um ponteiro. Primeiramente, eu vou printar essa nossa mensagem aqui. Ok? Que aí eu vou parar de reclamar ali também. Então eu vou declarar um ponteiro aqui, chamado de p, do tipo string. Então eu falo, ó, a variável p era um ponteiro do tipo string. E esse prefixo aqui é o que identifica que é um ponteiro. Agora vamos atribuir à nossa variável p o endereço da memória da variável message. Então como que esse processo funciona? P vai receber o endereço da variável message. E aqui é importante, porque é composto desse prefixo aqui, que é o e-comercial. O e-comercial aqui indica que, ó, eu quero o endereço da variável message. Então, sempre que você quiser passar o endereço de uma variável, você precisa colocar o prefixo do que é o e-comercial. E agora eu vou printar aqui também a nossa variável p. Se eu executar esse código aqui, vocês vão ver a variável, o conteúdo da nossa variável, que é o texto golang, e o endereço da nossa variável message. Ou seja, o que eu estou printando aqui, ao printar a variável p, é isso daqui. É dessa forma. Ou seja, até aqui, eu estou falando, ó, eu quero só o endereço da variável message. E por que ponteiros é tão importante? Porque, por exemplo, eu gostaria de manipular o conteúdo desse endereço. E eu consigo fazer isso. Então, o que eu faço? Eu coloco o asterisco P. Vai receber, por exemplo, aqui a palavra Java. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar? Se eu printar novamente a minha variável message, vai printar Java ali e não mais Golang. Por quê? Porque quando eu fiz essa atribuição aqui, então o que eu falo? Ó, eu quero que o valor, né, desse endereço aqui receba Java. Então aqui na nossa memória, ao invés de Golang como estava antes, foi atribuído Java. Ou seja, eu consigo manipular o conteúdo de um endereço na nossa memória sem precisar manipular a variável que ele foi alocado diretamente. Uma das principais vantagens sobre o uso de ponteiros é a economia de memória. Por quê? Porque, por exemplo, temos essa nossa função aqui que é soma variável. Extremamente simples. Só que esse parâmetro aqui, que é uma variável, né? Toda vez que a gente declara um parâmetro, ou a gente está passando parâmetros ali numa função, é alocado um espaço na nossa memória
para esse parâmetro, para essa variável aqui. Ou seja, nessa nossa função aqui, outro espaço lá na nossa memória foi alocado para ela. Então, por exemplo, aqui, aquele nosso parâmetro num ali, que é uma variável, tem um espaço alocado para ele também. Por exemplo, seja esse daqui, com um outro endereço, ou seja, consumindo mais memória. Então, quando a gente atrela isso daqui, você está aumentando o consumo de memória da sua aplicação. Porque, veja, nós temos uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, que eu vou declarar aqui bem simples. Essa daqui é outra variável. Então, que ela tem o valor 1, certo? Então, eu somo aqui, soma variável 1. Essa daqui é outro espaço na nossa memória. Aqui. E o nosso parâmetro aqui é outro espaço na memória. Vejam, uma simples soma, eu já aloquei 2 espaços na nossa memória. Trabalhar com ponteiros tem suas vantagens. Por quê? Porque, por exemplo, a segunda função que eu criei, que é a soma ponteiro, eu recebo aqui um ponteiro do tipo int. Eu não preciso de um retorno, porque eu vou estar manipulando o endereço, o valor daquele endereço em memória. E eu apenas falo assim, ó, pega o valor que está nesse ponteiro aqui e adiciona mais um. Bom, executando essas funções criadas, a gente consegue ver aqui uma situação bem interessante. Eu declarei uma variável do tipo inteiro aqui, né? Que tem o valor 1. Eu chamo a primeira função, que é a soma variável, passando a variável do tipo num que criamos anteriormente, só que eu preciso tratar o resultado dela. Né? Então, para que, por exemplo, a nossa variável num aqui recebesse essa soma, ela teria que ficar aqui. Só que eu não quis fazer isso para a gente conseguir ver exatamente aqui a utilização da função soma ponteiro. Então, por exemplo, eu printo primeiro aqui a nossa variável num. O valor dela tem que continuar o mesmo, porque ela em si não foi manipulada. Né? A nossa result tem a atualização da variável num, digamos assim. Só que quando eu trabalho com a função soma ponteiro, eu não preciso tratar o retorno dela aqui nesse caso, porque eu já estou manipulando o valor de num. Porque eu estou manipulando o conteúdo lá no endereço que foi reservado para a variável num. Vamos entender isso daqui? Ó, se eu der um go run main.go, olha aqui, o primeiro print aqui é a nossa variável num, que continua com o mesmo valor. O segundo print é a nossa variável result, após a execução da nossa função soma variável. E por último, é novamente o print da nossa variável num. Só que vejam, aqui o resultado dela foi alterado. Por quê? Porque a gente manipulou o conteúdo no endereço que foi alocado para a variável num. Uma vantagem e uma desvantagem também de ponteiros é que eles podem ser nulos. Então, por exemplo, uma variável texto aqui do tipo string, ela não pode ser nula. Então, eu não posso fazer essa atribuição aqui. Por exemplo, agora, já um ponteiro, por exemplo, um ponteiro do tipo string ou qualquer outro tipo aqui, tá? Esse ponteiro, ele pode sim receber nulo. Então você consegue tratando os ponteiros nulos de forma correta, é muito vantajoso. Porém é preciso tratar. Se você não tratar, você vai tomar um pointer exception. Bom, falando das vantagens de se trabalhar com ponteiros, tem, além da questão da eficiência de memória, tem também acesso a variáveis. Por exemplo, aqui, como no exemplo de soma ponteiro, fora do escopo da função, você consegue integrar a sua aplicação com bibliotecas e APIs mais baixo nível, por exemplo, com conteúdos em C, né? E também é possível ser nulo, né? Então, assim, é uma vantagem e uma desvantagem. Agora, partindo para as desvantagens, ele traz uma maior complexidade para o seu código. Você pode tomar erro com uma manipulação da memória, né? Então, você pode tomar ali um no pointer exception, então é preciso tratar o uso de ponteiros também. E ele acarreta uma maior dificuldade de legibilidade
do seu código, principalmente para quem está começando e não está acostumado a trabalhar com ponteiros. Então é isso, pessoal, esse vídeo é explicando aqui, fazendo uma apresentação e uma explicação bem rápida sobre o uso de ponteiros em Golang. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, que eu pretendo trazer muito mais conteúdos fazendo essas explicações rápidas, objetivas sobre Golang.